Oi pessoal, Jorge Gomes, Ciência Política, e o objetivo do vídeo de hoje é terminar o vídeo anterior sobre marxismo. Eu acabei vendo que a gente se excedeu um pouco no vídeo anterior e não sei se foi a memória do celular, enfim, o vídeo cortou no final. E eu estava justamente terminando o vídeo e fazendo algumas considerações sobre a natureza humana, que, segundo uma perspectiva mais realista, mais hobbesiana, mais maquiavélica até, ela não seria compatível com o marxismo, que bebe muito mais de uma fonte russoniana, bebe muito mais de uma perspectiva otimista e salvacionista em relação à característica do ser humano. Então, eu estava dando um exemplo no vídeo passado que numa fábrica onde não há nenhum tipo de processo meritocrático e você é um dos funcionários lá numa economia planificada, onde tudo é coletivizado, digamos na União Soviética, você não teria os incentivos necessários para se esforçar. Então, o ideal, o mais racional da sua parte seria simplesmente se encostar e ser um caroneiro, o que a literatura em economia e em ciência política chama de free rider, uma pessoa que pega carona no trabalho dos outros. Você já deve ter feito um trabalho no colégio onde todos tinham que apresentar e a nota era a nota do grupo e não a nota individual. O que é que acontece? Sempre nesse tipo de trabalho há o famoso free rider, aquela pessoa que se encosta e que pega carona nos outros. Daí a necessidade de se entender essa característica tão humana, né? E no sistema proposto pelo marxismo, isso acaba ficando um pouco de lado, porque a visão do ser humano nessa perspectiva é muito otimista. Ok? Mas enfim, no vídeo passado eu também frisei, no vídeo sobre marxismo, eu falei que a esquerda não se resume ao marxismo e que existem muitas outras correntes de esquerda, inclusive compatíveis com a democracia, como a social-democracia, e que já houve tentativas também de aproximação entre o marxismo e até mesmo o catolicismo, que é o que a gente vê na teologia da libertação, dos irmãos Boff e tal. Então, é muito plástica essa faceta do marxismo e as aplicações dele não ficam restritas ao marxismo ortodoxo clássico. Por fim, eu acho válido a gente citar um exemplo corriqueiramente mobilizado no debate político, que é Cuba. Tem até um xingamento, né? Vai para Cuba, as pessoas dizem. Bom, afinal, como é que Cuba se insere aí no debate? Olha, Cuba era uma ilha que era basicamente um grande bordel dos Estados Unidos, tá? Um grande prostíbulo. Tinha basicamente cassinos e prostituição, tá? Era uma espécie de colônia de férias do adulto americano até antes da Revolução Cubana. E em 1958 acontece uma revolução, né? Como todo mundo sabe, Fidel Castro chega no poder com a ajuda do argentino Che Guevara e ocorre uma revolução de cunho socialista, marxista. Se bem claro que existem diversas diferenças entre o que ocorreu em Cuba e o marxismo clássico, né? Como eu disse também no vídeo passado, o marxismo não era pensado para sociedades agrárias pouco desenvolvidas. A revolução deveria ocorrer numa sociedade industrializada e que já tivesse acumulado as contradições necessárias para que a revolução estivesse madura para eclodir. Então, em Cuba a gente tem esse modelo aí de revolução socialista
E o que ocorre, de fato, é uma ditadura. Hoje em dia, Cuba tem um dos melhores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, da América Latina. Cuba figura ali com um IDH muito razoável e vale lembrar que o IDH é calculado com base em renda, educação e saúde, e a renda cubana não é alta, mas a educação e saúde, medida através de alfabetização e a saúde, mortalidade infantil, entre outras coisas, ela é muito boa na ilha. É válido lembrar que é uma ilha bem pequena e que recebeu enxurradas de dinheiro da União Soviética durante muito tempo. Mas assim, se você é uma pessoa que valoriza basicamente segurança e saúde, é um local excelente para se morar. Agora, se você valoriza liberdade, democracia, contraditório, pluralismo de ideias e o livre mercado, é um péssimo local para se viver. Eu tenho muito receio em elogiar ditaduras. Eu acho que os fins não justificam os meios, e a despeito de Cuba ser um exemplo na questão da saúde pública, da segurança, do combate à miséria, eles fizeram isso de maneira imposta, de maneira autoritária e ferindo diversas vezes os direitos humanos. Então, eu, como democrata, eu acho que ditaduras, sejam elas à direita ou à esquerda, elas não são boas ideias. Muitas minorias, muitas pessoas sofrem com ditaduras e não acho que seja o caminho. Agora, obviamente, Cuba é uma ditadura, mas não é por isso que a gente vai mentir e dizer que não é um local com índices bastante impressionantes em algumas áreas, principalmente saúde e educação. Então, talvez o xingamento vá para Cuba, para muitas pessoas faz muito sentido. Inclusive, eu diria que boa parcela da direita reacionária brasileira trocaria sua liberdade por, basicamente, segurança e saúde, tá? Então, o xingamento vá para Cuba talvez não faça muito sentido. Volto a destacar que Cuba é uma ditadura e que, na minha concepção, não existem ditaduras justificáveis, sejam elas à esquerda, se pensar uma ditadura que fez muitos avanços no Brasil, Getúlio Vargas, justifica, na minha concepção, não, tá? Ou ditaduras à direita, como Pinochet, também não se justificam, tá? Em Cuba, a gente tem uma ditadura de esquerda que fez bastante feitos, mas eu acredito que esse não é o melhor caminho. Pode ser o caminho mais rápido, pode ser o caminho mais fácil, mas não é o melhor caminho, tá? Então é isso, pessoal. Finalizando aí esse assunto tão controverso, né, tão polêmico, o marxismo, que até hoje tem muito a oferecer aí para o debate público. É isso, um abraço.